Imagine que você descobre uma fotografia antiga da sua infância, um registro de um momento que você não consegue lembrar, mas que guarda a chave para a sua identidade. Agora, imagine que, anos depois, você encontra não uma, mas duas pessoas que possuem exatamente a mesma foto, alegando a mesma origem. O que você faria se o seu passado fosse um quebra-cabeça, onde as peças parecem encaixar perfeitamente, mas apenas uma combinação é a verdadeira? Hoje, mergulharemos nos mistérios de One Guy Twins, uma história que mistura a doçura do cotidiano com uma tensão constante sobre laços de sangue e os limites do coração. Maiko Kamishiro é um jovem programador solitário que vive sob a sombra de uma infância nebulosa. Ele mora sozinho em uma casa isolada perto do deslumbrante lago Kisaki. Um cenário que parece calmo, mas que esconde segredos profundos. Maiko tem apenas uma pista sobre sua família, uma foto velha dele brincando em uma piscina infantil com outra criança. O problema começa quando, subitamente, duas garotas batem à sua porta, ambas carregando a mesma fotografia e alegando serem sua irmã gêmea perdida. De um lado temos Mina Miyafuji, uma garota energética, extrovertida e de cabelos azulados. Do outro, Karen Onodera, tímida, gentil e de cabelos pretos. A partir desse encontro, a vida de Maiko vira um caos emocional. Como saber quem é a verdadeira irmã? E o mais perturbador: se uma delas é sua irmã, a outra é uma estranha, e os sentimentos que começam a surgir entre os três podem transformar essa busca por identidade em um labirinto de desejos proibidos e verdades dolorosas. Prepare-se, porque o segredo por trás dessa fotografia vai mudar tudo o que você pensa sobre família e amor. Maiko Kamishiro não é um protagonista comum de animes de romance. Ele é sério, focado em seu trabalho como programador freelancer, e carrega uma aura de independência que beira o isolamento. Ele alugou a casa próxima ao lago justamente por causa da foto, acreditando que aquele local era o cenário da imagem de sua infância. Ele esperava encontrar respostas, mas não esperava que elas viessem em dobro. Quando Mina e Karen aparecem, o mistério se instala imediatamente. Ambas possuem a mesma cor de olhos de Maiko, um azul profundo e penetrante que parece ser a marca genética da família Kamishiro. No entanto, a ciência não é tão simples quanto parece, e a falta de recursos financeiros impede um teste de DNA imediato, forçando os três a viverem sob o mesmo teto em uma dinâmica de convivência forçada e cheia de incertezas. A tensão inicial é palpável. Maiko tenta manter a distância, agindo como um tutor responsável, mas a presença constante das duas garotas começa a quebrar suas defesas. Mina é audaciosa. Ela não tem medo de invadir o espaço dele, provocando-o e tentando se provar a irmã legítima através de uma conexão de personalidade. Karen, por outro lado, é o oposto. Ela sofre de desmaios frequentes quando fica nervosa, uma fragilidade que desperta o instinto protetor de Maiko. O espectador é constantemente levado a questionar: quem compartilha o sangue de Maiko? A narrativa nos conduz por pequenos momentos de revelação. Descobrimos que Maiko teve uma infância difícil em um orfanato, o que explica sua natureza fechada. Ele quer desesperadamente uma família, mas teme que a verdade destrua o frágil equilíbrio que eles construíram. Conforme os dias passam, o mistério se aprofunda através de coincidências estranhas. Maiko e Mina compartilham o gosto por comidas picantes, um detalhe trivial que, para eles, parece uma prova irrefutável de parentesco. Por outro lado, Maiko e Karen possuem hábitos de sono semelhantes e uma sensibilidade emocional parecida. A direção do anime utiliza esses detalhes para brincar com as expectativas do público. O clima de mistério não é apenas sobre a biologia, mas sobre a moralidade. Se Maiko começar a se apaixonar por uma delas e depois descobrir que ela é sua irmã, o trauma seria irreparável. É aqui que One Guy Twins se diferencia de outros romances. Existe uma melancolia subjacente, um medo constante do erro. A escola também se torna um campo de batalha para esses sentimentos. Os amigos de Maiko, como a excêntrica e manipuladora Ichigo Kusanagi, observam a situação com um interesse quase cruel, muitas vezes empurrando os personagens para situações desconfortáveis. Ichigo, que é uma veterana da série anterior One Guy Teacher, atua como um catalisador de caos, lembrando a Maiko que o tempo está passando e que ele não pode manter as duas garotas em um limbo para sempre. A pressão social e o segredo compartilhado criam uma panela de pressão emocional. Maiko começa a perceber que, independentemente do resultado do teste de DNA, ele já desenvolveu laços profundos com ambas, mas a sociedade não aceita ambiguidades. Ele precisa escolher, ou melhor, a verdade precisa ser revelada.
O desenvolvimento da trama nos leva a momentos de introspecção profunda. Michael começa a ter flashes de memória, fragmentos de uma mulher que ele acredita ser sua mãe, mas as imagens são borradas e confusas. Mina e Karen também lidam com seus próprios fantasmas. Mina revela que sua vida antes de encontrar Michael era vazia e que a foto era sua única âncora de esperança. Karen confessa que sempre se sentiu deslocada, como se faltasse uma parte de si mesma. O mistério da fotografia torna-se uma metáfora para a busca de pertencimento de qualquer jovem. No entanto, o tom envolvente da história nos lembra que há algo de errado. Por que existem 3 fotos? Quem as distribuiu? A investigação de Michael o leva a questionar a própria origem do orfanato onde viveu. Ele descobre que a história da sua família é mais trágica do que imaginava, envolvendo perdas e separações deliberadas. A tensão atinge o auge quando os sentimentos românticos se tornam impossíveis de ignorar. Michael se vê atraído pela energia de Mina, mas a doçura de Karen o acalma de uma forma que ele nunca sentiu. O conflito interno de Michael é torturante. Desejar alguém que pode ser seu próprio sangue é o tabu supremo que paira sobre a casa. As noites no Lago Kizak tornam-se silenciosas e carregadas de palavras não ditas. Cada olhar trocado no corredor, cada refeição compartilhada, é carregada com a pergunta silenciosa: você é minha irmã ou o amor da minha vida? A virada na história começa quando os segredos do passado da mãe de Michael começam a emergir. Através de cartas antigas e relatos de conhecidos da família, Michael descobre que sua mãe era uma mulher solitária que amava profundamente seus filhos, mas que foi forçada a tomar decisões impossíveis por causa de circunstâncias financeiras e de saúde. A revelação de que houve um terceiro bebê envolvido na história original da família explode como uma bomba. Isso explicaria as 3 fotos, mas não resolve o problema central. Apenas 2 deles são gêmeos biológicos. A dinâmica entre os 3 muda drasticamente. O medo da verdade começa a ser substituído por uma resignação triste. Eles decidem que, não importa o que o teste de DNA diga, eles tentarão permanecer juntos. Mas a realidade é mais dura. O mundo exterior começa a intervir, e a necessidade de uma definição legal e biológica se torna inevitável. Mina, em um momento de desespero, tenta se afastar, acreditando que sua presença está apenas causando dor a Michael e Karen. Karen, por sua vez, desmaia com mais frequência, sua saúde física refletindo seu estado emocional fragilizado. Michael percebe que sua hesitação está destruindo as 2 pessoas que ele mais ama. Ele decide que é hora de enfrentar o mistério de frente, custe o que custar. O clímax da narrativa ocorre quando os resultados dos exames finalmente chegam. O envelope pardo, contendo a verdade científica, repousa sobre a mesa da cozinha, o coração da casa. O ar está pesado. O som das ondas do lago lá fora parece ecoar o batimento cardíaco acelerado dos 3. Michael olha para Mina e para Karen. Ele percebe que a verdade contida naquele papel vai mudar a vida deles para sempre. Se Mina for a irmã, Karen terá que lidar com o fato de ser uma estranha que se apaixonou por um irmão falso. Se Karen for a irmã, Mina enfrentará a mesma dor. E se nenhuma delas for? Ou se o segredo for ainda mais obscuro? Michael abre o envelope. O silêncio que se segue é ensurdecedor. A revelação é um golpe emocional. Karen Onodera é a irmã biológica de Michael Kamishiro. O vínculo de sangue é confirmado. O choque percorre a sala. Para Karen é um alívio misturado com uma tristeza profunda, pois ela sabe que seus sentimentos românticos por Michael agora devem ser enterrados para sempre. Para Mina, o mundo desaba. Ela é a intrusa, a garota que não pertence àquela linhagem. No entanto, o mistério não termina aí. Michael lê o restante do documento e descobre a origem de Mina. Ela não era uma estranha completa. Ela era filha de uma amiga próxima da mãe de Michael, que faleceu pouco depois do parto, e as crianças foram criadas juntas nos primeiros meses de vida, o que explica a foto e a conexão emocional. A conclusão desta jornada é agridoce e profundamente emocionante. Onegai Twins nos ensina que a família não é definida apenas pelo DNA, mas pelas escolhas que fazemos e pelos sacrifícios que estamos dispostos a oferecer. Michael toma uma decisão corajosa. Ele aceita Karen como sua irmã amada, prometendo protegê-la e cuidar dela pelo resto da vida, honrando o laço de sangue que os une. Mas ele não expulsa Mina. Pelo contrário, ele confessa que seus sentimentos por ela são reais e que, agora que sabem que não são parentes, eles podem finalmente explorar esse amor sem o peso da culpa ou do tabu. A cena final no Lago Kizak é carregada de simbolismo. O sol se põe, refletindo nas águas que guardaram seus segredos por tanto tempo. Eles ainda vivem juntos, mas a dinâmica mudou. Eles formam uma nova definição de família.
Um irmão, uma irmã e uma companheira, unidos não apenas por uma fotografia antiga, mas por uma história de superação e verdade. O segredo chocante não foi apenas a identidade da irmã, mas a descoberta de que o amor pode florescer mesmo nos terrenos mais incertos. Michael, que começou a história como um jovem isolado e sem passado, termina como um homem que encontrou seu lugar no mundo, cercado pelas duas pessoas que deram sentido à sua existência. O mistério da fotografia foi resolvido, mas a história de suas vidas estava apenas começando, provando que às vezes as respostas que procuramos não são o fim, mas um novo e inesperado começo. One Guy Twins permanece como um lembrete poderoso de que a verdade pode ser dolorosa, mas é apenas através dela que podemos encontrar a verdadeira liberdade para amar e ser quem realmente somos. E assim, sob o céu estrelado de Kizaki, o segredo que antes os assombrava agora se torna a base sólida sobre a qual eles construirão seu futuro, juntos, como uma família que o destino tentou separar, mas que a vontade própria escolheu reunir. No entanto, para compreendermos a magnitude do impacto que One Guy Twins causou no gênero Slice of Life e no subgênero de romance sob o mesmo teto, precisamos mergulhar nas camadas psicológicas que sustentam essa narrativa. Não se trata apenas de um triângulo amoroso com o tempero do mistério familiar. Trata-se de uma desconstrução da identidade juvenil. Maiko Kamishiro, ao longo de toda a trama, atua como o arquétipo do jovem que foi forçado a amadurecer precocemente pela ausência de figuras parentais. Sua rigidez inicial e seu pragmatismo são cascas de proteção que ele construiu para sobreviver à solidão. Quando Mina e Karen aparecem, elas não trazem apenas o caos doméstico, mas uma ameaça direta à sua zona de conforto emocional. A fotografia, aquele pequeno pedaço de papel desgastado pelo tempo, funciona como um MacGuffin emocional. Ela é o motor da história, mas o que realmente importa não é quem está na foto, mas o que cada personagem projeta nela. Para Karen, a foto representa a esperança de uma doçura perdida, a possibilidade de ser cuidada. Para Mina, a foto é a prova de que ela pertence a algum lugar, uma âncora para sua personalidade vibrante, mas insegura. O roteiro trabalha com maestria o conceito de falsa memória e desejo de pertencimento. Muitas vezes, ao longo dos episódios, vemos os personagens tentarem se encaixar à força no papel de irmãos, apenas para serem traídos por impulsos que não conseguem explicar. É fascinante observar como a série lida com o ambiente geográfico. O lago Kizaki e a cidade de Omachi não são meros cenários, eles são testemunhas silenciosas. A topografia do local, com suas subidas íngremes e descidas rápidas de bicicleta, espelha a montanha-russa emocional dos protagonistas. A ponte, as escadarias do templo e o próprio observatório são marcos geográficos que pontuam a evolução do relacionamento entre os três. O diretor Yasunori Ide utiliza a luz natural de forma poética, o brilho do meio-dia para os momentos de descoberta e o crepúsculo para as revelações mais sombrias e melancólicas. Se analisarmos a relação entre Maiko e Mina após a revelação, percebemos que o roteiro toma um cuidado extremo para não cair no clichê gratuito. A transição do afeto fraternal forçado para o amor romântico genuíno é pavimentada por diálogos introspectivos. Eles precisam reaprender a se olhar. Maiko, que antes exercia uma autoridade quase paternal sobre Mina, agora precisa vê-la como uma mulher, uma igual. Mina, por sua vez, precisa despir-se da máscara de irmã enérgica para revelar sua vulnerabilidade diante do homem que ama. É um processo de desparentalização, que exige maturidade de ambos. Por outro lado, o papel de Karen como a vencedora do laço sanguíneo traz uma carga de melancolia única. Ela ganha o irmão, mas, de certa forma, perde o interesse romântico. O roteiro aqui explora a renúncia. Karen entende que o amor de Maiko por ela é sagrado, mas é um amor de proteção, de sangue, de continuidade de linhagem. Ela aceita esse papel com uma nobreza que define sua personagem. Ela se torna o elo que mantém a estrutura da casa unida, a prova viva de que o passado de Maiko não foi um erro, mas um prelúdio. Expandindo para os personagens secundários, não podemos ignorar a influência de figuras como Tsubaki e o casal Ichigo e Kei, vindos diretamente de Onegai Teacher. Eles servem como o contraste necessário. Enquanto os protagonistas estão presos em um drama existencial sobre quem são, os personagens ao redor representam a vida seguindo seu curso normal. A presença de Ichigo, em particular, traz uma perspectiva de observadora do destino. Ela, que já viveu um amor proibido e complexo com seu professor, atua como uma mentora silenciosa, entendendo que o coração humano não segue as regras da lógica ou das convenções sociais. A trilha sonora também desempenha um papel fundamental nessa construção.
As melodias suaves de piano que acompanham os momentos de reflexão de Michael em seu computador, onde ele trabalha como programador para sustentar a casa, reforçam o peso da responsabilidade que ele carrega. O som do teclado batendo no silêncio da noite é o som de um jovem tentando construir um futuro sobre um passado incerto. Quando a verdade finalmente emerge, a música se torna mais ampla, mais orquestrada, simbolizando a abertura de horizontes. Outro ponto crucial é a discussão sobre o que constitui uma família moderna. One Guy Twins foi lançado em uma época em que o Japão começava a discutir mais abertamente as novas formas de arranjos familiares e o isolamento social da juventude. A casa Kamishiro é um microcosmo dessa discussão. Eles são 3 estranhos que decidem criar um lar. Eles não têm pais para guiá-los, não têm uma estrutura tradicional. Eles criam suas próprias regras, suas próprias tradições e, no fim, seu próprio conceito de moralidade. O fato de Michael e Miina ficarem juntos enquanto Karen vive com eles como irmã desafia a norma, mas faz todo o sentido dentro da lógica de cura emocional que a série propõe. Ao olharmos para o legado da obra, percebemos que ela sobreviveu ao teste do tempo, porque não se contentou com o fanservice óbvio. Ela mergulhou fundo na dor da rejeição e na euforia da aceitação. A cena em que Michael finalmente chama Karen de irmã, com total convicção, é um dos momentos mais potentes da animação japonesa dos anos 2000. Não é apenas uma palavra, é o fim de uma busca de anos. É o reconhecimento de que ele não está mais sozinho no mundo. E a resposta de Karen, entre lágrimas e sorrisos, sela o pacto de que, independentemente de quem Michael escolha amar romanticamente, ela sempre terá um lugar à mesa. Concluindo esta análise profunda, devemos considerar o impacto do final aberto no sentido de continuidade da vida. O roteiro não nos entrega um "viveram felizes para sempre" estático. Ele nos entrega a promessa de que eles continuarão lutando. Eles enfrentarão o julgamento da sociedade, as dificuldades financeiras e as complexidades de um relacionamento que nasceu sob o signo da confusão. Mas eles farão isso juntos. A fotografia, agora colocada em um porta-retratos de destaque na sala, não é mais um quebra-cabeça a ser resolvido, mas uma relíquia de um tempo em que eles eram apenas peças soltas no tabuleiro do destino. One Guy Twins é, em última análise, uma ode à coragem de ser verdadeiro consigo mesmo. Michael poderia ter escolhido o caminho mais fácil, manter o status quo ou afastar-se de ambas para evitar complicações. Em vez disso, ele escolheu o caminho da complexidade, o caminho do coração. Ele abraçou a irmã de sangue e a mulher de sua vida, entendendo que o amor não é um recurso finito que precisa ser dividido, mas uma força que se expande para acomodar todos aqueles que chamamos de lar. Sob o céu de Ikizaki, as estrelas parecem brilhar com mais intensidade agora, pois não há mais segredos escondidos sob sua luz. Há apenas a clareza de 3 vidas que, contra todas as probabilidades, encontraram o caminho de volta para casa. E assim, o roteiro da vida deles continua, não mais escrito pelo acaso de uma foto perdida, mas pela caneta firme de quem sabe exatamente a quem pertence e por quem vale a pena lutar. A jornada de Michael, Miina e Karen é a prova definitiva de que a família é, antes de tudo, uma construção da alma.